Bom dia a todos, a paz. A nossa devocional de hoje está em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Meus irmãos, eu queria trazer uma reflexão aqui com vocês hoje, não de cunho de convencer ninguém a se converter, nada no cunho espiritual que a palavra tem, mas uma questão de reflexão para a nossa vida humana mesmo. A Bíblia fala que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou Deus pegou algo que não tinha nenhum tipo de aparência, e a partir dali ele idealiza no seu coração algo e faz com que aquilo que aparentemente não tinha nenhuma beleza se tornasse a ser o que nós vemos hoje. Sol, lua, estrela, mar, terras, dunas, verde, praias, tudo coisa boa para nós desfrutarmos. Mas quando Deus criou e tudo era sem forma e vazia, estava lá quem? O Espírito de Deus. Quando diz o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, tudo que Deus cria tem sempre um princípio, para você ver que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas teve uma matéria que aparentemente para nós suja os nossos sapatos, né? O pó da terra, lama, e coloca ali as suas qualidades, coloca ali as suas características e assopra sobre eles o quê? Olha o interessante, o fôlego de vida, que é o Espírito. Isso prova que Deus existe desde a eternidade, porque estava no início da criação, mesmo que esse globo, essa terra que nós vivemos, não tinha nenhum tipo de aparência, mas Deus colocou aquilo que Ele quis para o nosso prazer. E quando Deus faz o homem, assopra também esse fôlego de vida para o próprio prazer de Deus, porque Deus nos ama de tal forma que nos deu essas características e ainda por nos amar, nos deu a livre escolha. E quando Deus cria o ser humano ou a natureza, até na natureza, é algo assim que a gente fica de boquiaberta. Quando você é gerado no ventre da sua mãe, é gerado pelo amor de duas pessoas, e é lançado sobre o corpo da mulher uma semente, um sêmen, aonde aquele sêmen se torna um embrião um feto, daqui a pouco a criança nasce depois dos seus 9 meses, alguém nasce até prematuro, mas vem nascer, daqui a pouco se torna uma forma adulta e gera o quê? Frutos. Gera outras árvores, que são, no nosso caso, as crianças. Interessante a natureza, você pega uma semente de um fruto, uma mangueira, por exemplo, você pega um caroço, depois de consumir uma bela fruta saborosa, lança sobre a terra, com um tempo determinado, cada um tem o seu tempo, ela se torna uma árvore frondosa e nos dá muitas e muitas mangas. Uma semente de feijão, por exemplo, de milho, você lança, daqui a pouco vários favos se nascem daquela semente, e acaba alimentando muita gente. Mas o processo para nós é complicado de entender. O processo para nós é difícil de a gente fica maravilhado, vamos dizer assim. A gente fica maravilhado em ver todo o processo. A nossa compreensão passa longe. Mas em meio a toda dificuldade que é o processo de Deus na criação das coisas, o importante é que no final tudo se torna belo. Tudo se torna bonito. É como eu falei, Deus criou o mundo para a nossa satisfação, para a nossa alegria, para que nós venhamos desfrutar e viver bem. E Deus fala assim: se quiser me ouvir, você vai ter o melhor dessa terra. Viva o melhor, porque está aí, o melhor da terra está por aí. O que estraga esse melhor de Deus na terra são os próprios homens, pelas suas próprias escolhas, que acabam fazendo com que o mundo que nós vemos aí, se tornar um mundo de violência. Mas não é Deus que faz isso, é o ser humano no seu egoísmo que torna esse mundo tão ruim
como nós vemos hoje, mas se nós que somos cristãos. A Bíblia fala, transformai-vos esse mundo pela renovação do nosso entendimento. Se nós temos a consciência que esse mundo foi para nós desfrutarmos, dentro da nossa renovação, nós vamos aproveitar o máximo dele e ninguém vai tirar essa graça da criação que Deus fez. Então, hoje aqui, eu queria ser grato a Deus por ter me gerado no ventre da minha mãe, ter me tido a oportunidade de estar dentro do ventre dela durante aqueles 9 meses, de ter nascido, e hoje eu já dei meus frutos, já tenho meus filhos, e fico já na expectativa dos meus filhos gerar os seus filhos, que são os meus netos, e assim posteriormente até Jesus voltar. Ser grato a Deus porque a Bíblia fala, Deus, além de cuidar da gente do processo de nascimento, é Ele que agora na forma adulta nos dá força para trabalhar e adquirir bens. É Ele quem guarda o nosso sono noturno. O salmista fala, em paz deitarei, logo pegarei no sono, porque o Senhor me fará repousar em segurança. Irmãos, os cuidados de Deus para a nossa vida é desde o dia que nós nascemos até o dia que nós vamos morrer. Tudo tem um princípio, tudo tem um fim, é como a criação do mundo. O mundo foi criado, mas vai acabar uma hora. E nós vamos morar com Deus na eternidade, no céu, em rua de ouro, mar de cristal. E aqui no mundo nós fomos gerados para viver bem nessa terra, peregrinos nessa terra, mas para viver muito bem. Você vê o povo quando saiu lá do Egito, né? E Deus teve todo cuidado com ele, não deixou faltar o pão, nem a água, nem a carne, nem o sol, nem a coluna de fogo para iluminar durante a noite. Não faltou nada, não faltou livramento. Eu só tenho uma coisa para dizer a você, seja grato a você, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele sempre tem cuidado de você. Independente, não estou falando de hoje aqui, eu não estou falando devocional aqui, de cunho religioso, falando para crente, para católico, não, estou falando para o ser humano no modo geral. Eu estou falando para a criatura que Deus criou. Seja grato a Deus, independente do seu credo religioso. Seja grato a Deus pela sua vida, porque se não fosse Deus, você não estaria hoje de pé. Você não estaria me ouvindo hoje. Independente de toda a tua luta, dificuldade que você enfrente agora, seja grato a Deus. Porque, independente com toda a dificuldade que você tem, alguém já foi embora, alguém já morreu, alguém já passou, alguém está no leito do hospital e de repente nem está podendo me ouvir. Como muitas pessoas já nascem surdas, mudas, até mesmo paralíticas, e você de repente está me ouvindo, tem todos os seus membros perfeitos. Seja grato a Deus. Seja grato, tenha um coração grato. Sabe por quê? Porque o que hoje te faz estar de pé é a vida que lá no início de tudo Deus assoprou sobre aquele homem, mulher, frágil, pecador, que errou como nós erramos hoje. E hoje nos deu esse privilégio da vida. Tudo teve um início. E esse início fez com que chegasse essas bênçãos até nós. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Espero que essa reflexão possa abençoar, fortalecer, engrandecer a tua vida aqui na terra. Seja grato ao Senhor. Forte abraço a todos.